Doutora, faz favor, estou recebendo aqui a doutora Geisiele Tadei. Primeiro, obrigado pela senhora ter atendido o nosso convite de vir falar com a gente. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Tá bom, e o assunto aqui é adolescente, porque teve uns casos aí que a senhora viu na reportagem que mexeu com a cidade de Maringá. Primeiro, eu gostaria de fazer algumas perguntas dos telespectadores que mandaram para a gente através do nosso Facebook. Primeira pergunta aqui, são vários comentários de pessoas que estão falando aqui que a culpa é a falta de limite dos pais. Diz que os pais não põem limite e aí a culpa é sempre dos pais. Pelo menos é a maioria dos comentários. Aí tem uma pergunta também da Rosa Maria Buzelli. Como devemos nós pais pôr limite nas crianças? Tenho 2 filhos menores, um de 10, e a mais nova não aceita limite nenhum. Diz que o pai e a mãe falam, não aceita limite nenhum e diz que faz até careta lá. E o que fazer então? O que o pai tem que fazer, doutora? Bom, todo ser humano não gosta de limite, né? Nós, por natureza, a gente quer dar vazão à alegria, à irritação, à tristeza da forma como ela vem. Só que o limite ele é necessário, porque ele nos ensina a viver em sociedade, a viver em comunidade. A gente tem que prestar atenção em como a gente limita a criança. Como é o nosso não? É um não firme ou é um não que deixa brecha para que a criança questione ele? Então, o que eu aconselho muito aos pais é uma rotina bem estruturada em que a criança saiba até onde ela pode ir dentro daquela casa e o que ela pode fazer para não receber uma punição ou se receber que essa punição seja firme e bem cumprida. Bem, no caso da pergunta aqui, você tenta colocar um limite aí à criança? Ela vai testar, toda criança saudável testa. Toda criança saudável intimida. Ela quer saber até onde a mãe vai manter a palavra. Não é para comer o doce antes do almoço, ela quer saber se esse não vai ser realmente levado a sério. E o que acontece? Na maioria dos casos, os pais voltam atrás. O não se torna sim e o sim se torna não. E aí a criança que está em processo de formação não consegue entender com clareza a fronteira que o pai e a mãe colocam. Então o pai e a mãe tem que ser firme. Firmeza com amor, ter autoridade sem ter autoritarismo. Tá, vamos lá. Sônia Aparecida Santos, lembra? São perguntas do nosso Facebook, tá? Tenho uma filha de 6 anos, como posso educar ela para que na adolescência não tenha dor de cabeça? É isso mesmo. E qual seria a melhor maneira nesta educação, onde nós, pais, estamos errados? Nós estamos errando no sentimento de culpa que a maior parte dos pais que eu atendo sentem, que passamos menos tempo com os filhos e achamos que temos que gratificar eles o tempo todo quando estamos juntos. E isso não é real. Tá? Então, o nosso tempo com o filho é a qualidade daquilo que eu gasto com ele e não a quantidade de horas que eu gasto por dia. Até porque eu já atendi pais e mães que têm um tempo muito grande com o filho, mas muito mal aproveitado. A gente tem que entender que a adolescência significa reedição da infância. Então, a criança que teve pai e mãe, que colocou limite, que frustrou, todo ser humano precisa ser frustrado e gratificado. Frustrar é falar não, gratificar é acolhimento, é cuidado, é você dar alguma retribuição de objeto também para a criança. Então, uma infância bem vivida, bem delimitada, com esse equilíbrio de frustração e gratificação, traz um movimento de adolescência menos conturbado. Por que menos conturbado? Porque a adolescência é o momento do questionamento. É o momento em que o jovem vai para a sociedade e vai testar cada vez mais os limites que ele escutou lá atrás. Então, ele vai questionar a religiosidade, vai questionar a autoridade, mas aonde está a diferença? Ele sabe para onde voltar. E ele sabe até onde ele pode ir, porque isso está internalizado, está lá dentro dele. Agora a senhora falou de gratificação. Gratificação é presente? Não, gratificação pode ser o presente, mas pode ser um privilégio, pode ser um tempo que eu passe a mais com o filho, pode ser o direito de assistir um programa de TV, um filme, né? Então, não é uma gratificação, não é só o objeto. Existe um leque de coisas que eu posso fazer com a criança, com o jovem, com o adolescente, que não envolve financeiro. A senhora falou um negócio de frustrada aí, e a senhora deu como diz, atingiu eu. Porque, por exemplo, quando eu trabalhava na outra empresa, eu saía de casa às 5h30 da manhã e voltava às 7h30 da noite. E nem almoçar em casa eu não almoçava. Então, a infância da minha filha eu fiquei distante. Tá, agora eu botei na minha cabeça que eu tenho que levar ela na escola todo dia. Eu pego, coloco, levanto 6 horas da manhã
levo ela todo dia. Buscar não tem como, que é na hora do programa. E aí o tempo que eu tenho, a minha filha hoje tem 12 anos, esse tempo que eu tenho com ela é muito pouco. Então a senhora falou assim que a gente fica frustrado por causa disso. E o que eu tenho que fazer então? É a qualidade do tempo. Então, o tempo pode ser pouco, mas o que eu chamo de monitoria positiva, ela tem que acontecer. Você precisa saber o nome de todos os amigos da sua filha. Você tem que saber o nome de todos os pais e mães da sua filha. Você tem que saber de tudo que a tua filha gosta. Gosto musical, filmes, as grandes paixões do cinema que ela curte, tudo você tem que saber. O que é a monitoria positiva? Eu tenho que ser a sombra do meu filho sem estar na cola dele. Né? Então ele tem que se sentir cuidado. O grande erro das famílias é pensar que o adolescente ele está mais independente e soltá-lo. Gente, a adolescência requer tanto cuidado quanto a criança da fase de 2 a 3 anos, porque é uma fase de instabilidade e uma fase de total descoberta. Então é uma muita coisa nova, é um conteúdo muito abrangente para uma vida tão curta. A gente pensando aí que a adolescência começa aos 11 anos de idade, então a criança já não quer mais o pai e a mãe perto, quer o grupo, mas lá dentro dela, ela precisa do ideal de família, para onde voltar, né, da questão de pai e mãe presente. Você já falou para mim, Evelyn, ó, a doutora aqui já falou uns negócios pra mim, viu? E ó, você que é pai, escute, porque a entrevista tá interessante pra gente, porque nós não faz muitas coisas que ela falou aqui que a gente não faz, é verdade, Faz, não faz. Vamos lá, mais uma pergunta. Jonathan Pontes, eu gostaria de saber qual é o melhor caminho para ter o diálogo com os nossos adolescentes, que hoje está cada dia mais afastado da família. O caminho é sempre do mais velho para o mais novo. Tá? Então, não é o adolescente se aproximar dos pais, é os pais encontrarem uma via de conversa com o adolescente. E cada família vai criar uma forma. Então, tem famílias que têm o dia do pai e da filha, da mãe e do filho, tem famílias que têm a noite de todos se reunirem para um jantar. Qual que é a sugestão que o psicólogo dá? Para que aqueles momentos que você tiver condição de estar com seu filho, que esteja à mesa com todos os eletrônicos desligados para favorecer o diálogo. E faça o movimento de ponte até o seu filho. Então, vai investigar, né? Hoje nós temos os youtubers em grande alta. Qual youtuber o seu filho gosta? Por que ele assiste? Sente e assista junto. Converse sobre. O youtuber vem para Maringá, leve ele para assistir, para ver a fala do youtuber. Então, é você partilhar da vida do teu filho como um todo. A senhora está falando tudo para estar acertando. Viu? Espera um pouquinho. Está acertando eu e está acertando vocês que estão em casa também, não tá? Tá, né? Rapaz, hoje em dia quero ver quem não almoça e quem não janta com o Zap Zap na mão. Então nós temos que botar uma regra pra gente. Ó, hora do almoço e hora da janta é sem telefone. Mas será que a gente consegue, doutor? Consegue. É assim, a gente tem que entender que filho é muito trabalhoso. Né? Então, a dica também que os psicólogos dão é, não quer ter trabalho, não tenha filhos. Mas uma vez que você tem, então tem que fazer todo esse movimento de cuidado muito amplo e muito dedicado e muito abrangente. E vale muito a pena. Né? Hoje, por exemplo, eu atendo alguns adolescentes que entre ir para um churrasco com o pai e sair para a noite com os amigos, ele prefere ir para o churrasco com o pai. Tamanho trabalho de cuidado que o pai fez. Será que se os menores pudessem trabalhar igual ao nosso tempo, seria bom? É uma questão difícil de ser respondida, porque se nós fizermos um paralelo, os adolescentes hoje estudam muito mais do que eu estudava e você estudava. Pior. Então, o trabalho só mudou de contexto. Então, hoje a gente tem uma hipertrofia grande da escola. Mas o adolescente pode executar tarefas dentro de casa. Então, aquela velha rotina da hora de arrumar a cama, de ajudar a mãe, de colocar a mesa, de lavar a louça, isso também é trabalho e isso pode ser investido. Tá, aqui, tem mais pergunta. Jonathan Pontes. Então, gostaria de saber qual é o melhor caminho para ter o diálogo com os nossos adolescentes, já que hoje em dia, cada dia mais, eles estão afastados da família. Eles preferem ir para os amigos
Hoje eles preferem mais a internet até, eles né? Eles preferem tudo, menos o pai e a mãe, não é? Exato. Mas quando a gente faz esse papel de presença lá na infância e perpetua, mesmo que o adolescente, gente, pareça que não queira você perto, isso não é real. E uma pesquisa feita por Miranda, um dos apontamentos que ela questionou para um grupo de adolescentes na cidade de São Paulo, capital, foi quais são as coisas mais importantes na sua vida? E ganhou disparado em primeiro ponto, entre a opinião dos adolescentes, a família. Então, eles têm valor sim a família, só que é a fase de todo um transtorno hormonal que eles estão tendo, é um rever papéis, é uma busca do lugar que eles ocupam no meio social. Isso não é fácil. Quando que estabiliza esse boom neural que eles têm, essa ânsia, esse questionamento? Aos 21, 22 anos de idade. Então, nós pais, dos 11 até esses 22 anos, a gente tem um caminho muito árduo para trabalhar ali com eles e para mostrar que a gente está ali, que a gente está junto para o que der e vier. Agora, eu tenho um amigo que eles mimam os filhos, mas mima mesmo. Tanto o pai como a mãe. E aí, será que nesse momento que o filho vê que o papai e a mamãe estão mimando, quando, por exemplo, assim, o pai fica bravo, a mãe defende e tal. E aí, será que eles falam assim, opa, aqui eu estou reinando? Será que é assim? Uma das formas inadequadas de cuidado com o filho, nós temos 7 pontos, dos quais 5 são errados e 2 são corretos. Fala para mim, tá? então, que eu quero aprender. Então, os corretos são a monitoria positiva, tá, né? E esse cerceamento que a gente faz no adolescente. O restante, o excesso de mimos, isso tudo é prejudicial para a criança. Claro, não confunda mimo com afeto. Eu não preciso encher o meu filho de presente para mostrar que eu amo, que eu gosto dele, que ele é importante. Mas eu posso passar uma tarde desenhando, eu posso brincar de massinha, eu posso escorregar com papelão lá no Willie Davis. É esse momento que eu vou mostrando para a criança o que é o afeto genuíno. E o que eu chamo muito a atenção dos pais é assim, às vezes a gente quer dar a melhor escola, o melhor curso de inglês para filho, e como psicóloga já com tanto tempo de atuação, o que fica na memória das pessoas é o cheiro do bolo saindo do forno, o café tomado em família, a história que a avó contava e o tombo que a gente leva e a mãe assoprando dizendo que quando casar Sara. Ai, o metiolate, nossa, passou muito bem. É isso que marca. Então a gente tem que olhar mais para o afetivo e para o tempo e menos para o material. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta do caso aqui de Maringá. Tivemos o caso, a gente não mostrou a imagem, porque a imagem é muito forte, mostramos só uma imagenzinha assim, mas que não mostra nada, dos adolescentes fazendo sexo explícito, no estacionamento do estádio Willie Davis, ali na Vila Olímpica. Durante o dia, viu? Final de semana, durante o dia. Pior, a turma filmando, que agora os vídeos tomam conta de tudo. E aí? Como conversar com os nossos filhos sobre isso, sobre sexo, sobre isso, sobre aquilo outro. Nós começamos a falar sobre sexo com a criança a partir de 2 anos de idade. Para isso, Peraí. 2 anos. 2 anos? 2 anos. Mas, sim, a gente que eu vou falar para uma criança de 2 anos? Sobre sexo. Aí vem a questão da linguagem. Aos 2 anos, a gente vai explicando respeito ao próprio corpo, quem pode tocar o corpinho. Isso já é sexo. Isso já é falar sobre a sexualidade. E daí em diante, o que a gente tem que entender? Enquanto nós não compreendermos que a orientação sexual, essa disciplina, tem que entrar nas escolas e que os professores têm que ser bem habilitados para trabalhar com ela, auxiliando os pais, a gente vai ter essas ideias equivocadas do que é o sexo, do que é o corpo. Então, a partir de 2 anos, a gente vai trabalhando o respeito ao corpo e vai até ajudando a criança a entender quando ela percebe que ela está sendo abusada. Né? Então, a gente tem visto casos de estupro infantil, de adultos molestando crianças. Quando a criança tem essa sensação, ela entende, no meu corpinho, ninguém exterior pode mexer, ninguém vai me machucar e eu posso contar para alguém que eu confio. Quando eu faço comentário aqui, eu falo onde você tem a roupinha íntima, né, que é o sutiãzinho, a calcinha, a cuequinha, ninguém pode mexer. Se alguém mexer, conta para alguém. Isso a gente vai trabalhando com a criança na hora do banho, quem pode lavar o bumbum, quem pode te secar, isso já vai dando a noção, porque sexo é o todo do ser humano. A genitalidade é isso que vocês filmaram lá no estádio, né, lá nos arredores do Willie Davis. Ali o que a gente já vê? Uma dificuldade de compreensão do próprio corpo, de
de respeito para com o outro, ali já está no estupim, já detonou, né? Uma bomba relógio que já vinha mostrando, talvez para a escola, para os pais, que isso poderia acontecer. Então agora, nunca o tempo é perdido. É trabalhar com esses adolescentes, encaminhar para processo terapêutico, trabalhar com vivências para que eles entendam o respeito ao próprio corpo e o respeito ao corpo do outro. Tá. Duro é conversar. Outra coisa, das chácaras, que também é um assunto aqui da cidade, que estão fazendo festa nas chácaras, e lá rola de tudo. O que nós viu de bebida alcoólica, vodka, de tudo quanto é coisa lá, jogado, depois tudo vazia lá. E aí diz que tem orgia, que tem droga, que tem tudo. E como convencer? Porque a mãe da menina que passou mal, ela tem 17 anos, ela falou com a Raíssa hoje. Ela chegou lá no pronto-socorro, a menina dela estava lá, tudo desmaiada, tudo por causa de beber demais. Fia, vamos para casa. Ela falou, não, mãe, eu não quero voltar para sua casa. Eu quero viver essa vida. E aí, doutora, como é que nós faz para convencer esses jovens para voltar no caminho do bem, no caminho certo, para não pegar esses desvios aí? Sempre há tempo, aí a gente precisa da intervenção profissional já. O que eu peço para os pais, nessa idade, a gente ainda leva e busca onde vai ser a festa, a gente ainda reveza com um colega da escola que a gente conhece, com o pai. Você leva hoje, eu busco, a gente deixa na porta, busca na porta. São formas que eles olham para a gente e dizem assim, mas que saco, minha mãe aqui de novo. Só que lá no fundo, eles se sentem protegidos, cuidados e agradecidos. Nesse caso em específico dessa mãe, essa mãe precisa de orientação psicológica, precisa passar por um profissional que ajude ela a entender o que é adolescência, o que é o álcool na vida do adolescente, por que esse álcool está sendo usado como válvula de escape e como reverter essa situação. Aí já não é um caso só para a gente dar dicas aqui, ela tem que buscar um profissional da área da psicologia para que ela consiga fazer o movimento de resgate da filha. Muito obrigado. Eu agradeço a senhora, não tem mais tempo, mas agradeço. Obrigado a senhora ter vindo. Eu que agradeço. Há muitas perguntas estão no nosso Facebook, se a senhora quiser depois entrar lá no Facebook do Balanço Geral para querer responder algumas pessoas pelo teu Facebook particular. Mas eu vou convidar a senhora outras vezes para vir aqui, que gostei do papo com a senhora. Tranquilo. Tá bom? Tá? Muito obrigado. Obrigada. Fique à vontade, pode sair por aqui. Tá joia.